Que The Last of Us Parte 3 está em desenvolvimento é um boato que não é recente, só que agora está ganhando cada vez mais força, principalmente pelo grande sucesso da série da HBO. Só que isso pode ser um grande problema. Salve, meus guerreiros, tudo bem com vocês? Ricardo Minus na área, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Seja muito bem-vindo. Se vocês já puderem, já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui tem sempre vídeo no mundo geek, principalmente agora com essa onda que está causando The Last of Us. Estou fazendo muito conteúdo de The Last of Us, então se você não quer perder nada, já clica no like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Isso daí já ajuda muito e você fica antenado em tudo. Então não dá bobeira, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. E vamos lá, eu vou colocar aqui e compartilhar com vocês a tela do computador, onde eu vou falar sobre os rumores que não é de hoje de The Last of Us Parte 3, tá? Eu vou ler aqui, depois eu vou dar minha opinião e vocês vão entender. Fica aqui, mantenha a paciência, e se você está achando que eu estou falando um pouco devagar, coloque aí no 2.0. Eu tento falar um pouco rápido já no normal, mas tenta colocar no 2.0 aí, que vocês vão entender do que se trata e qual é a minha preocupação. E eu acho que se isso acontecer, vai dar muito ruim. Podem estragar a série The Last of Us, a franquia. Então vamos lá. Olhando aqui pelo site Olhar Digital, nós temos essa notícia. Um rumor indica que The Last of Us Part 3 está em produção. A informação partiu de um leak, que creditou a fonte anônima da Sony. O jogo deve sair para PS5, já tendo em vista o PS6. A fonte ouvida pelo portal também indicou que 2026 é o provável ano do lançamento da sequência. O orçamento, no entanto, dependeria do sucesso da série de The Last of Us produzida pela HBO. Já coloca aí uma observação. Eu não entendi e eu vou tratar sobre esse assunto aqui. O orçamento, no entanto, dependeria do sucesso da série de The Last of Us produzida pela HBO. Vocês vão entender que vai casar muitos pontos aqui e a minha preocupação é plausível, é completamente plausível. Então eles estão dizendo aqui que eles vão lançar jogos de acordo com o sucesso da série da HBO. Beleza. Vamos seguir aqui. Aqui está falando um histórico, dos rumores que The Last of Us tem, que já não é de hoje. Essa não é a primeira vez que surge um rumor sobre a continuação da franquia. Em dezembro de 22, Viewer Anno, que também compartilhou planos da Sony de lançar uma versão do Slim, diz que o próximo jogo de Neil Druckmann é a sequência de The Last of Us. Vamos ver, isso aqui nada... O leaker informa... Leaker é o termo, tá falando aqui, que é o termo de quem vaza informação. Ele avisou que já tem uma sequência, o Neil Druckmann nega o tempo inteiro. Eu não sei o quanto eu quero revelar, mas já escrevi um esboço para uma história que nós não estamos fazendo. Então aqui Neil Druckmann diz que ele já escreveu uma história para The Last of Us, mas que não está em desenvolvimento, é apenas um esboço. E aqui ele diz uma informação que é importante, que eu acredito que se ele estiver pensando desse jeito aqui ele está correto, mas eu tenho minhas dúvidas. Então aqui com The Last of Us cabe a nós decidir se queremos continuar ou não. Nosso processo é o mesmo que fizemos quando desenvolvemos a segunda parte, que é se podemos criar uma história cativante que tenha essa mensagem universal sobre o amor, assim como no primeiro e no segundo jogo. Se não conseguirmos inventar algo, temos um final muito forte e esse será o fim. Beleza, a informação termina por aqui, vamos ver a próxima notícia agora aqui do Tecmundo. The Last of Us Parte 3, mais um rumor sugere um jogo da franquia. Com o sucesso da série da HBO, cada vez mais especulações sobre o futuro da franquia da Naughty Dog têm surgido na internet. Dessa vez, uma reportagem do site The Leak sugere que um hipotético The Last of Us Part 3 realmente está em produção para PS5, mas já estaria até mesmo com o PS6 em mente, Porque provavelmente o jogo vai demorar para sair. Então aqui eu vou ler só as principais aqui, os que estão grifados. Não existe nenhuma informação crível que confirme que um suposto The Last of Us Part 3 realmente está em produção, Isso aqui é apenas rumor, então não existe nenhuma informação a respeito disso. Ele afirma que o próximo jogo da Naughty Dog será, de fato, o The Last of Us Part 3. Então ele está com uma informação bem aí, ele está bem convincente, tentando convencer o pessoal aí de que ele tem uma fonte confiável de que The Last of Us Part 3 é, de fato, o próximo jogo.
Então é isso, é só isso aqui. Eu vou já parar o compartilhamento aqui. E aí eu quero abordar com vocês o seguinte, algumas questões aí que nós vimos. The Last of Us, como foi falado lá pelo Neil Druckmann, é um jogo único. The Last of Us, ele é um jogo que não haveria necessidade de uma sequência. Já de cara, o primeiro jogo demorou muito para se... O segundo jogo foi lançado em 2020, o primeiro foi em 2013. Então foi 7 anos. 7 anos entre o final do primeiro jogo para lançarem o segundo jogo. Então, no início, assim que terminou The Last of Us, ninguém fazia ideia de que o jogo teria uma sequência e muita gente nem queria que o jogo tivesse uma sequência, porque a forma como eles encerram a história é fenomenal. Não há realmente, se você falar assim, não, acabou The Last of Us, não tem por que ter. É uma história muito interessante, que eles cativam, que eles contam a história tão amarrada, tão bem detalhada, que quando termina o jogo, você fala, cara, acabou, tá ótimo, se não tiver uma sequência, tudo bem. Não é aquele jogo que deixa a coisa em aberta para algo no futuro, já deixando aquele gancho para uma possível continuação. Não, The Last of Us ele não teve essa intenção. Teve a intenção apenas de contar uma boa história, e é isso que foi incrível em The Last of Us, porque ele teve uma intenção de contar uma boa história, contou, e tipo, não tinha pretensão de ter um sucessor. E o sucesso foi tanto, a história foi tão bem feita, tão perfeita, que criou ali um problemão para os desenvolvedores. Como vamos criar uma sequência? Porque a história já amarrou, entendeu? É difícil você criar uma sequência para algo que já está concluído. Você já contou toda a história, tem todo o arco, início, meio e fim, e encerrou a história. Como é que você vai criar algo novo? Então eles tiveram um problema, ficaram muito tempo para desenvolver uma história interessante, uma história que fizesse sentido, como foi em The Last of Us Parte 2, que foi uma história incrível, uma história ali que realmente valeu a pena eles terem contado. Valeu a pena eles terem colocado uma continuação para The Last of Us. Porque, repito, muitos fãs acharam que The Last of Us já tinha concluído, não tinha necessidade alguma de uma continuação, porque a história era incrível e perfeita e fechava. Esse é o maior mérito de The Last of Us, ele fechava muito bem a história. Então, para quem aí jogou o primeiro game e fala, cara, tá bom, tô satisfeito com isso aqui, ela tá muito bem servido, não havia necessidade de uma continuação. Mas eles foram lá e se superaram, criando uma sequência para The Last of Us, que foi o The Last of Us Parte 2, que foi simplesmente aí um dos jogos mais premiados da história, tá? E para mim, na minha opinião, foi o melhor jogo que eu já joguei na vida. E eu acho que dificilmente vai ter algum outro que consiga substituir esse posto. Talvez um próprio The Last of Us Part 3, né? Porque The Last of Us, eu já não duvido de mais nada. O poder que esse pessoal tem de se superar. Mas aí, a observação que nós vimos, o que está acontecendo? Agora a série saiu na HBO e tudo indica, eu não sei, eu não assisti tudo, mas tudo indica que a primeira temporada inteira vai se tratar do primeiro jogo, tá? Então, eles pegaram tudo que tem no primeiro jogo, que é muita história, e vão contar em 9 episódios, né? Em 9 episódios aí vai encerrar a primeira temporada. Como funciona? A HBO já anunciou que vai ter uma segunda temporada. Vai contar do quê? Se o primeiro jogo já foi. Eles vão ter que contar do 2, do segundo jogo. Talvez eles pisem um pouco no freio para contar a história do segundo jogo, que também é muito extensa, daria para fazer mais de uma temporada tranquilo, e eles vão ter que pisar no freio. Porque se termina a segunda temporada da HBO, contando o segundo jogo inteiro, e aí? A série sai anualmente, no máximo em 2 anos. Já está garantido aí que vai ter a segunda temporada. Eles já vão começar a se programar, pegar o orçamento, reunir o pessoal e vai fazer e vai filmar. E a série ela é muito mais rápida do que a obra original. Você criar... você viu em Game of Thrones como é que foi? Eles fizeram tão rápido as séries, pegando o livro e indo, que chegou no final, nem o autor tinha conseguido terminar de escrever o livro, e aí eles inventaram. Tiraram coisa da cabeça deles lá, que não é algo oficial, não é o que está no livro, não é o que o George R. R. Martin queria escrever, aparentemente, né? Porque parece que nem ele também curtiu muito o final. E você viu a decepção que foi com Game of Thrones no final. Então a minha preocupação é justamente essa. Eles vão querer correr demais, porque The Last of Us tem uma história muito boa, tem uma história assim que é diferente de tudo. Eu não sei se eles estão conseguindo transmitir isso na série, viu? Eu confesso que eu ainda estou preferindo a história do jogo, tá?
a série tá boa, mas eu não tô... Talvez seja porque eu já conheço a história. Então eu não sei dizer. É a primeira experiência que eu tenho de ver uma adaptação de algo que eu já consumi. Eu nunca vi séries, por exemplo, Game of Thrones eu assisti, mas eu não li os livros. Então eu não sei como que era a história ali do livro. Então eu não tenho como comparar. Pra mim é tudo incrível, tudo novo, tudo muito bem feito, mas eu não tenho como comparar com os livros, porque eu não sou leitor dos livros. Mas o jogo, The Last of Us, eu joguei, é pra mim referência, é pra mim o melhor jogo que eu já joguei na vida, então é imprescindível, é de forma assim até subconsciente, você vê a série comparando sempre com o jogo. Então pra mim, quando eu vejo a série, eu falo, o jogo era melhor. Ah, não, esse aqui não ficou tão bom. Tem um pouco de senso crítico, eu confesso, tem um pouco de senso crítico. E aí a questão eles vão adiantar tanto essa série que vai chegar uma hora que eles vão ter que tirar qualquer história de qualquer jeito. Entendeu? Essa é a preocupação e isso pode ser um tiro no pé terrível. Ou então forçar com que o Neil Druckmann e o pessoal da Naughty Dog lá criem jogo atrás de jogo desesperadamente, virem um Assassin's Creed da vida. Entendeu? Fazendo jogo anualmente. Não tem sentido. Não tem como ter um jogo do padrão The Last of Us anualmente. Você viu aí que levou 7 anos para um jogo ser feito, para sair com a qualidade. E eu chuto aí pelo menos mais 5 anos. Em 2025, o cara deu data aqui, deixa eu até ver, quando que ele falou que provavelmente vai ser a data para o jogo ser lançado. Ele está indicando que em 2026 vai ser a provável data do lançamento de The Last of Us. O segundo foi em 2020. Então, a gente tem aí 6 anos. Levou 7 anos do primeiro para o segundo e vai levar 6 anos do segundo para o terceiro. Então é um tempo. Aqui você faz 5 temporadas de uma série, entendeu? Então esse é o grande problema. The Last of Us está correndo um sério risco aqui. Neil Druckmann falou que eles só vão fazer um jogo se a história for convincente, se a história for boa. E é isso, tem que ser assim mesmo, porque The Last of Us Part 2 não precisa de uma continuação. A verdade é essa. Não precisa de uma continuação, assim como o primeiro não precisava. Eles fizeram o segundo, foi incrível, e eles amarraram da mesma forma que amarraram o primeiro jogo, e fechou. Se você falar, cara, The Last of Us não vai ter parte 3, beleza. A gente aqui, fica no imaginário, o que deve ter acontecido, como foi com o 2, como foi com o 1. Quando terminou o 1, a gente ficava, e agora, o que aconteceu? Qual foi a situação aqui? Sabe, fica ali, mas fica em aberto. E não tem necessidade de contar nada. Da mesma forma o 2, se falarem não tem mais história, como o próprio Neil Druckmann falou lá, é um final. Ok, terminou, já contou a história. Isso é uma perfeição que eles fazem. Contar algo muito bem contado, envolver muita coisa, muitos sentimentos, e depois conclui. Eles concluem toda a história. Então, The Last of Us Part 3 está em desenvolvimento, é um rumor? Tomara que sim. Eu gostaria de ver um terceiro jogo. Aqui dá para você contar muita coisa ainda. Tem muitos leques. Nós aprendemos que, como foi em The Last of Us Part 1, que existem algumas coisas que você pode pegar, como foi a própria história do 2, foi uma brecha que tinha lá no primeiro jogo, eles pegaram e contaram toda uma outra história, né? Então, baseado nisso aí, eles podem pegar qualquer brecha. A história está concluída, está fechada, mas eles podem pegar qualquer outra brecha para contar uma outra história muito gigantesca, uma outra história muito grande, muito recompensadora mais para frente. E eu, como fã da série, gostaria muito de que isso acontecesse, mas com todo o cuidado que teve desde o início. Desde o primeiro jogo, o segundo e o terceiro tem que ser melhor do que o segundo. Como eu falei, foi um dos jogos mais premiados da história. Foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. O terceiro tem que ser o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Não pode ser inferior ao segundo. E a Naughty Dog, ela tem essa capacidade de fazer algo sempre melhor. Foi assim com Uncharted, foi assim com Crash, tem sido assim com The Last of Us. Ela tem essa capacidade, então eu não duvido da Naughty Dog. Mas a minha preocupação foi aquele trecho onde fala, vou até reler aqui, o orçamento, no entanto, dependeria do sucesso da série de The Last of Us produzida pela HBO. Aí aqui é o negócio, cara. Estão querendo vincular o jogo com a série, porque não tem o menor sentido. O jogo é a obra original, ela tem que continuar se eles entenderem, os diretores, os criadores entenderem que tem que continuar e ponto final, independente da série. Aqui me parece que está sofrendo uma pressão já a Sony, a Naughty Dog, para que desenvolva mais conteúdo de The Last of Us. Porque a série, a HBO, está querendo extrair o máximo disso. Assim como foi em Game of Thrones, eles estão querendo extrair o máximo, vão fazer spin-off, enfim. Eu não sei. Eu acredito que isso aqui virou um grande sucesso
e uma mina de ouro para a HBO. Ela já está crescendo o olho e isso pode ser um problema. Pode ser um problema porque eles podem colocar qualquer porcaria para contar a história de The Last of Us. Pode colocar qualquer coisa sem sentido. Apressar as coisas. E isso vai destruir com toda essa franquia que foi até hoje muito aclamada no mundo gamer, muito aclamada aí na parte de adaptação de séries. A HBO está sendo um sucesso atrás do outro, um episódio atrás do outro, sempre muito elogiado pela crítica. Então The Last of Us não pode se tornar um Assassin's Creed anualmente, não tem a menor condição de que isso aconteça. E não dá, porque agora aí, ou eles seguram pelo menos umas 2 temporadas da série com o segundo jogo, que tem conteúdo para isso. Nós sabemos que o segundo jogo se passa alguns anos depois, a Ellie já tá um pouco mais adulta. A Ellie já tá com 19 anos, são 5 anos depois. E a Bella Ramsey não tem como envelhecer 5 anos aí, né? Até porque ela é pequena, a estatura dela é pequena. A Ellie no jogo 1 pro jogo 2 ela cresce também, né? Além de maturidade, além da idade dela, ela cresce de forma corpórea ali. E a Bella Ramsey eu acho que ela já não consegue, né? Então, difícil colocar a Bella Ramsey ali como uma garota mais velha, 5 anos mais velha do que o que ela tá sendo hoje. Já agora, no próximo ano. Então, tô preocupado porque é uma série que tem uma história muito boa, tem muito a agregar, mas eu não queria que colocassem dessa forma. Não queria. Tô meio preocupado porque se forem lançando qualquer bobagem, qualquer coisa uma atrás da outra, eles vão conseguir a proeza de estragar com essa incrível obra dos games aí, talvez um dos melhores jogos de todos os tempos, com toda certeza. E essa é a minha preocupação. Coloca nos comentários o que vocês estão achando disso aí, deles estarem, a HBO provavelmente deve estar oferecendo muita grana para a Sony, já está de olho, já quer direitos autorais para séries ali, o quanto mais melhor. Entendeu? Eles estão ali querendo fazer 9 temporadas, assim como foi em Game of Thrones. Então isso vai chegar no momento que o jogo acabou a história e eles vão tirar da onde? Porque eles vão conseguir fazer a história muito mais rápido que o desenvolvimento de um jogo, que leva aí aproximadamente, em média, que nós estamos vendo aí, 6 anos, né? E uma série, com 6 anos, você faz pelo menos umas 4 temporadas. Então, tá preocupante. Mas é isso. Eu quero que vocês coloquem nos comentários aí, porque eu vou ler qual que é a sua opinião sobre esse rumor de The Last of Us Part 3, sobre esse rumor aí de que eles estão querendo vincular o jogo com a série. Que sentido vocês veem nisso? E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, galera, beleza? Me ajude aí a chegar na marca de 1000 inscritos. Tô querendo chegar nesse nível o quanto antes para que eu possa finalmente aí, ter a chance de ser monetizado pelo YouTube. Lembrando que eu sou afiliado da Amazon, caso queira qualquer produto gamer ou qualquer produto que seja vendido na Amazon, use um dos nossos links aqui na descrição, você não paga nenhum centavo a mais por isso e já ajuda bastante o canal aí de forma gratuita. Vocês não vão pagar nada mais por isso, vão comprar o produto que vocês querem, ser entregue pela Amazon, que é a maior varejista aí do mundo, com a qualidade da Amazon, e comprando pelo nosso link você já ajuda bastante já o canal. É isso, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!